Educação Física, Ciência e Negócios, o podcast que te prepara para o sucesso. Eu sou o André Magaldi. Eu sou o Thiago Rezende. E esse é o podcast Café Pré-Treino. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café Pré-Treino, este podcast relacionando educação física, ciência e negócios. Nosso objetivo aqui, principal, é trazer para você esse link entre o que a ciência produz de conhecimento, como aplicar isso nos negócios, como entender melhor de negócios, já que o profissional de educação física não tem isso na sua formação, e como a gente pode expandir melhor a nossa área, fazer que ela seja uma área rentável, traga bons frutos para nós e possa ajudar também muitas pessoas. Eu sou André Magaldi, formado e bacharel em Educação Física pela Unesp, sou especialista em treinamento esportivo pela Unicamp, sou também graduado em Marketing pelo Centro Universitário do Senac e sou mentor de vida saudável, também com uma formação em Life Professional Coach. Já atuo há mais de 15 anos como personal trainer, já atuei em diversas áreas dentro da área da atividade física e estou aqui para fazer um link da parte de negócios, da parte mais desafiadora dessa nossa área, junto com o meu irmão de coração, Thiago Rezende, que faz a parte de ciência. Se apresenta para nós, Thiagão. Fala, André, tudo bem? Pessoal que nos escuta, sejam aí todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Rezende, sou também bacharel em Educação Física pela Unesp de Rio Claro, sou contemporâneo de André Magaldi, desde esse tempo que a gente se conhece. Tenho mestrado e doutorado em Educação Física, mais de 10 anos de experiência no ensino superior dentro das universidades, fazendo o papel de formação dos novos profissionais, personal trainer, responsável também por questão de prescrição de treinamento para diferentes faixas etárias, nos grupos de pesquisa ou de extensão à comunidade dentro da universidade. Então, estou aqui junto com o André para a gente poder fazer essa ligação entre o que é feito na parte de ciência e aquilo que é produzido, o que é trabalhado no dia a dia da vida do profissional de educação física. E nesse primeiro nosso episódio, a gente quer justamente primeiro explicar o objetivo desse podcast e também trazer para você um pouquinho sobre qual é esse novo profissional que o mercado está exigindo da gente, né? Como que a gente precisa se comportar, que habilidades a gente tem que ter para conseguir ter o sucesso. Antigamente era muito simples, você tinha que estar dentro de uma academia, você podia ter o seu estúdio, mas agora com esse mundo muito mais globalizado, com muito mais informação sendo disseminada, como é que o profissional precisa estar capacitado? Como é que o profissional precisa estar muito bem embasado para chegar lá? E para você poder entender por que eu estou falando sobre tudo isso, eu atualmente vivo de trabalho remoto. Eu faço os atendimentos aqui mesmo da minha casa, nesse estúdio que você está vendo aqui no YouTube. E se você está nos ouvindo, tem uma imagem aqui atrás com toda a minha parafernália. E trabalho atendendo pessoas em diversos países. Fiz essa transição em meio à pandemia do coronavírus e tive a oportunidade de fazer um crescimento exponencial e ganhar como em grandes centros, mesmo não morando em grandes centros. E eu penso que essa é a nova realidade que o profissional vai encontrar. Você vai encontrar profissionais que estão atendendo pessoas de vários lugares do mundo com muito mais conhecimento ou não que você, mas com muita bagagem e podendo fazer um atendimento de qualidade, mesmo estando à distância. E falando sobre o novo profissional, a gente entende que, como já mencionei anteriormente, a gente tem muito mais informação sendo disseminada através da internet, pelos podcasts, pelos vídeos no YouTube, pelas redes sociais. Os nossos clientes estão muito mais criteriosos, nossos clientes estão muito mais exigentes, e eles já vêm com uma quantidade muito grande de informação. Isso quer dizer que o profissional não pode estar mal embasado, o profissional não pode falar uma bobagem para o nosso cliente, porque ele vai procurar nas redes, ele vai procurar na internet para saber se aquilo que foi falado para ele faz sentido, se tem outros profissionais que praticam na mesma linha de trabalho, se o resultado que ele está colhendo é um resultado consistente e é o caminho para chegar onde ele quer. Então, ele vai exigir muito mais da gente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conhecimento. E mais do que isso, nós estamos num mar muito mais forrado de profissionais por conta dessa globalização. Eu mesmo
estou em outros mercados, então eu acabo competindo com outros profissionais que são locais e consigo conquistar uma fatia de clientes. Então, você vai ter essa disputa, que quer dizer que você vai precisar se comunicar melhor, vai precisar entender melhor as dores do teu cliente e vai ter que entregar resultado, porque o cliente, hoje em dia, ele não quer mais só o cara que tem nome, ele quer um resultado consistente para a vida dele, seja qual for a entrega. E pensando ainda nas habilidades, a gente quer já de cara fazer esse link com a experiência do Thiago, que é entender como é que está saindo, como é que estão saindo os profissionais, Thiago, de dentro das universidades no Brasil para esse mercado tão globalizado que a gente mencionou agora. André, essa é uma excelente pergunta, cara. A preparação dos profissionais para esse mercado globalizado, ela não é adequada. Então, nós temos a formação dos acadêmicos, ela tem uma série de itens, né, que o MEC, que é a principal estrutura organizadora, ela faz lá uma estrutura curricular, e aí, então, as instituições de ensino superior, elas acabam seguindo parte dessas diretrizes, ou se estabelece, tem algumas margens, mas eles são norteados por essas diretrizes que são publicadas pelo MEC. Então, você tem uma estrutura de curso que tem que ser abrangida. E aí, então, as universidades, elas acabam ficando limitadas porque eles têm que seguir uma estrutura que foi organizada pelo MEC. Então, na hora que você pega essas diretrizes, e a última resolução é de 2019, final do ano de 2019, você vai observar a resolução, você vai ver que ela tem um conteúdo que é tradicional, ou as informações básicas de anatomia, fisiologia, as modalidades esportivas, você tem essas informações, mas você não vê uma inovação ou uma adequação para aquilo que o mercado atualmente ela requer do profissional. Então, um profissional, como você falou, ele precisa hoje ter uma dinâmica, um nível de conhecimento que vai além da educação física. E aí é uma situação que a maior parte dos cursos, ela não faz essa preparação do profissional. Então, isso não é uma exclusividade do profissional de educação física não ter essa adequação. As outras profissões, os outros cursos, também estão passando por essa situação. Então, por quê? Porque nós temos lá uma estrutura que organiza, faz uma estrutura e publica no Diário Oficial da União. Então, você tem que seguir aquela estrutura. E qual é o problema? Poderia ser falado assim, alguém poderia perguntar assim, Thiago, mas então por que as universidades não acabam fazendo um pouco diferente? Porque se eles acabam inovando, né, vou usar a palavra inovando, se eles acabam inovando para sair um pouquinho do que tem de diretriz, os cursos depois são avaliados pelo ENAD. Então, toda vez que tem vai avaliar em cima dessa curricular, da grade curricular básica. A avaliação vai ser de acordo com essas diretrizes que são estipuladas e que os cursos têm que seguir. E aí, se o aluno não tem esta adequação, o curso não tem uma boa nota, ele corre o risco de ser fechado. Então, aí o aluno pode querer, ou pode sair numa situação que ele vai ter um diploma de um curso não reconhecido. Então, isso é uma situação em que as instituições de ensino superior, elas ficam divididas, porque eu preciso atender a um conteúdo que me é estabelecido, eu não tenho flexibilidade para poder mexer, e eu tenho que preparar esse aluno também para fazer o ENAD por conta da avaliação e o aluno ter um diploma. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que os meus egressos, eles caiam no mercado de trabalho e tenham sucesso. E tenham sucesso. E como balancear isso? Né? Aí é que vem a dinâmica, aí que vem a preocupação, e que na hora que você tem dentro dos cursos, você tem os professores pensantes para poder organizar a melhor estrutura do curso. E aí que o pessoal quebra a cabeça para tentar achar essas melhores ferramentas para que isso possa acontecer. E não é fácil. Acaba sendo uma função mais de provocar os alunos para que eles também se desenvolvam, né, Thiago? Porque o próprio professor ele tem um conteúdo muito extenso dessa grade básica que ele precisa entregar e que realmente vai dar a base para o nosso trabalho, né? A gente sabe que você precisa ter uma boa estrutura teórica por trás da prescrição de um treinamento, por exemplo, que não pode deixar de ter na formação básica do profissional, mas, ao mesmo tempo, você tem um monte de outros detalhes que não estão sendo falados e que a hora que esse cara sai do quarto ano
para o jogo real, ele sente esse impacto de não ter essas ferramentas. Ele acaba ficando, não é a palavra, não acho que não é receio, mas ele fica numa situação assim, que aí ele vai entender que algumas dinâmicas ele não está preparado, aí ele vai ter que correr atrás. Como fazer, por exemplo, uma administração de uma academia? Vamos dizer assim, um egresso falou assim, não, vou montar uma academia. Como é que ele vai fazer essa administração de academia? Se ele teve uma administração, e aí que eu me lembro, a gente teve uma disciplina de administração, no máximo um semestre, né? Entendeu? Aí o você fala semestre, assim, lembrem-se, o semestre tem em média 4 meses de aula. 4 meses, né? Aí, a universidade pública é menos. Como é que eu vou fazer a administração, então, dessa minha academia? Como é que eu vou ver parte fiscal? Como é que eu vou ver parte administrativa? Como é que eu vou ver parte de planejamento jurídico, planejamento? Eu vou comprar equipamento? Eu vou pagar à vista? Eu vou pagar financiado? Eu vou conseguir crédito para isso? Como é que eu precifico o meu serviço? Como é que eu pago o meu profissional que vai trabalhar comigo? Tem muitos detalhes por trás, né, Thiago? E você ainda foi um ponto além, né, olhando para o ponto administrativo de uma empresa. Mas vamos pensar no profissional autônomo, que nós já saímos profissionais autônomos, né, de dentro da academia. Por mais que você trabalhe numa academia, você que está nos ouvindo, por mais que você trabalhe numa academia, você vai ter o desejo de ter uma outra renda no horário que você tem sobrando, então você vai adquirir uns alunos de personal. Como é que você gerencia essa carteira de clientes? Como é que você precifica a tua hora? Como é que você faz esse crescimento para que você deixe de ter cada vez mais essa dependência de uma instituição, por exemplo, né? E aí eu queria trazer aqui uma questão que a gente nem alinhou antes do nosso podcast, da nossa gravação, mas que eu acho que cabe muito bem na tua fala, me veio esse insight, que era o seguinte: para onde esses egressos estão indo? O que eles estão buscando estudar quando eles se formam? Porque eu lembro muito nítido que no período em que a gente estava se formando, Thiago, que era muito comum ir para uma fisiologia do exercício, pensando numa especialização para a prática, né, que é o que a gente está falando, para o mercado. Sim. A pessoa ia para uma fisiologia do exercício, para uma ciência do treinamento esportivo, que foi a que eu fiz, ia para outras áreas, para uma adaptada, ia para outras áreas muito específicas, mas que ainda tinham uma ligação muito forte com a teoria, que ainda tinham um embasamento muito forte com a parte de educação física, que não vinha para o lado dos negócios. Como é que está isso hoje? Tem rolado um interesse maior do ponto de vista do marketing, do business? Como é que você viu isso nesses últimos anos? Vamos falar em últimos 3 anos, 4 anos. Olha, o que eu vejo é o pessoal saindo e indo atrás de especializações voltadas para algum assunto específico que ele tem interesse. Treinamento, musculação, às vezes musculação voltado, o personal training voltado para algo talvez específico. Você tem lá para atendimentos de população idosa, né? Você tem algumas dessas situações. Mas nessa situação de marketing, alguém mexer, estruturar um marketing esportivo, eu me lembro, mas isso já vem há muito tempo. Mas aí também é muito específico do marketing esportivo, que lida com o esporte como negócio. Sim, e a adequação para esse gerenciamento dessas novas ferramentas que a gente tem de internet, não é muito pouco, não se conversa muito, pelo menos nos lugares em que eu tive, você não vê essa conversa, essa interação, é mais uma situação, às vezes, de um professor ou uma professora que está dentro da instituição, que está estudando ou está se atualizando em alguma situação e que começa a apresentar algumas ferramentas iniciais, conceitos básicos iniciais, aquela coisa assim, está se fazendo os conceitos básicos, é como se você fosse pegar um livro de bioquímica do Lehner, você lembra desse livro que a gente usou lá atrás? É um livro muito bem estruturado, conceituado, já tem toda uma base, e você vai falar assim, preciso estudar alguma coisa de bioquímica básica. Você vai falar assim, me vem na cabeça, bioquímica, eu vou pegar o livro do Lehner, né? Vou pegar ele, vou pegar. Por quê? São os conceitos básicos que eu preciso ter, e se eu for aprofundar alguma coisa, talvez mais nova, eu vou procurar um artigo. Nessa parte do marketing, eu vejo o pessoal dentro da educação física
ainda escrevendo o livro base, um texto base para poder nortear o pessoal, nortear os seus alunos. Você ainda não tem essas ferramentas, então você vai pegar uma coisa aqui, um texto aqui, um outro ali, para você começar a ver se forma uma informação base para daí depois buscar essa especialização sobre uma ferramenta, sobre outra. Perfeito. E agora vamos entrar, então, numa parte um pouco mais direcional, vamos dizer assim, um pouco mais prática. Eu gosto muito, pessoal, dentro dos meus conteúdos, se vocês procurarem a gente lá nas redes sociais, vocês vão poder achar e ver que o compartilhamento de informações é para que você seja uma coisa muito mais prática. Lá eu atendo o meu cliente final, mas dentro do Café Pré-Treino a gente vai colocar informações para que você consiga se desenvolver. E aí eu elenquei alguns pontos que eu penso serem muito importantes para a pessoa que está começando ou para você que já está no mercado e quer começar a estruturar a tua venda, né, do teu serviço para as pessoas de uma maneira melhor estruturada dentro do marketing, inclusive do ponto de vista digital. Primeiro ponto é você definir quem é o público que você vai atender. A gente não vai conseguir atender todo mundo, não adianta você querer atender de crianças a idosos, porque você não vai conseguir falar com todos os públicos ao mesmo tempo. Então, defina uma persona, uma pessoa específica. E a persona, ela é justamente a criação dessa característica básica. Vou trazer para você o exemplo da minha persona. Minha persona, por exemplo, ela chama-se Sandra. Sandra tem por volta de 40 anos, 45 anos, e ela é mãe, ela trabalha fora, ela tem que levar e buscar o filho para a escola, para as atividades, e tem que cuidar da casa, tem que ajudar, o marido ajuda ela a cuidar com algumas coisas dentro de casa, mas basicamente ela que faz tudo, e ela não está satisfeita com o próprio corpo, ela consome redes sociais de diversos tipos, ela consome Netflix, ela tem um círculo de amigas, ela já tentou fazer dietas de vários jeitos. Então, esse é o desenho básico da persona que o André atende, e eu falo diretamente com esse público, mas eu atinjo outros públicos que se relacionam com essas mesmas dores que essa persona. Esse é o primeiro ponto, você precisa definir qual é a persona que você está atendendo, porque você não vai conseguir atender todo mundo. Segundo ponto, como você vai comunicar e conversar com essa pessoa? Qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar? Por mais que você seja apaixonado pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, você precisa entender aonde é que está o seu público. E saiba que hoje em dia, isso vai se atualizando, isso vai mudando ao longo do tempo, mas hoje, em 2022, o público 60 mais está presente no Facebook. O público até 30, 40, 50 anos está no Instagram. O público mais jovem, abaixo de 20 anos, está no TikTok. E o YouTube é a rede mais democrática, porque as pessoas direcionam as suas buscas, mas também é a rede mais desafiadora, porque você precisa de muita constância, você tem mais trabalho para editar vídeo, para fazer, etc. Tem que ter uma qualidade muito maior. Mas você precisa encontrar qual é a ferramenta que vai chegar até os seus clientes, até essa pessoa. E feito isso, você começa a se comunicar com ela. E a melhor maneira de você se comunicar com a sua persona é falando das dores que você resolve para ela. Lembrem-se sempre que negócios resolvem problemas, tá? Você vai ter sempre que olhar para qual é a dor que aquele negócio está resolvendo, para que você identifique o que é que ele está fazendo, tá? Então, se você resolve o problema de saúde, ou de estética, ou de alguma dificuldade mesmo, de alguma patologia muito específica, você precisa comunicar com as pessoas sobre isso. E aprender sobre essas dores para você poder comunicar é o próximo passo que eu ia dizer. A comunicação, ela precisa ser efetiva. Você precisa encontrar maneiras de chegar até o público que seja leve. E lembra qual é o uso que você faz das redes sociais. Você, via de regra, está lá para descarregar do estresse do trabalho. Você está lá para se divertir. Então, não pode ser uma coisa muito técnica, muito séria durante muito tempo. Você precisa ter um equilíbrio entre isso. Você precisa ter posts mais engraçados. Você precisa trazer um pouco da tua personalidade. E aqui cabe um podcast inteiro, um episódio inteiro para falar sobre comunicação de marketing digital. Mas o que eu queria trazer eram esses 3 primeiros pontos para você começar a pensar e estruturar o seu atendimento. Quem é a pessoa que você atende, onde ela está e como é que você vai se comunicar com ela. Eu acredito que esses 3 primeiros passos já vão te entregar muita dúvida, muita coisa para trabalhar, e pesquise mais sobre isso.
Nós vamos colocar alguns links que são interessantes na descrição do vídeo, e eu quero que você acesse e a partir de lá você possa ler mais sobre o assunto e pesquisar e conversar com pessoas desse nicho para te ajudar a melhorar e estruturar o seu negócio. Ô André, aproveitando tudo isso que você está falando, vou quebrar um pouquinho a ordem aí. Fica à vontade, meu amigo, que é tudo nosso. Aproveitar. Isso me lembra das aulas, de falar com os alunos para o pessoal entender. Olha, você tem que abrir a boca para você poder explicar direito o exercício, né? Não é só a questão de você falar, faz tal coisa. Então, se a pessoa, né, o acadêmico que estiver nos ouvindo, pensa, quando seu professor ou sua professora estiver falando com você, que você tem que aprender a explicar o exercício, aprender a comunicar na maneira que essa pessoa vai te entender, a maneira que é para fazer o exercício, não que você tenha que vir com os termos técnicos, mas você tem que ser eficiente na maneira... Ao contrário, talvez o termo técnico vá ser completamente fora da realidade dessa pessoa. Isso, então você tem que saber se comunicar com ela para a pessoa entender. E aí, em pegar, acho que um pouco disso, né, de entender, explicar, e aprimorar essa comunicação, ou adaptar ela para tudo isso que você está falando, porque é uma comunicação. Então, se o aluno não aprender a se comunicar lá para explicar o exercício que ela passa 4 anos estudando, exatamente, como é que ela vai conseguir fazer a venda do que ela consegue resolver das dores? Exatamente. Então, a pessoa tem que entender que isso vai ser um processo durante o curso, que ela tem que ir desenvolvendo para que na hora que ela chegue no mercado de trabalho, ela vá aprimorar e ela possa lapidar ainda mais isso, para que ela possa ter um alcance maior. Mas aí você encontra alunos que às vezes falam assim, mas eu tenho vergonha. Amigo, amiga, você que está aí nos ouvindo, se você quer trabalhar com educação física, você está morrendo de vergonha de falar... O mercado não tá, o mercado ele é desleal, vamos dizer assim. O mercado ele filtra, cara. Se na faculdade o teu professor passar a mão na tua cabeça, o mercado ele não vai passar, ele vai te derrubar. A questão achei muito interessante esse ponto, Thiago, e eu vou complementar falando a seguinte coisa: aprendam a descrever o movimento. Trabalhar descrição de movimento de diversas maneiras é importantíssimo. Eu estou fazendo esse trabalho remoto e eu consigo que eu montei um protocolo onde eu consigo que os meus clientes me vejam executando, mas ao mesmo tempo eu vou falando com eles o tempo todo e explicando cada uma das ações que eu entendo que são importantes para aquele movimento. E ainda assim, Thiago, eu tenho muitos clientes que têm dificuldade de compreender. André, mas é porque tem a ferramenta, tem a conexão, tem o delay. Não. Na vida real, quando você está dando aula, a pessoa está na tua frente, você vai ter clientes que são mais visuais, que ele quer ver você fazer, você vai ter clientes que são mais auditivos, que ele vai entender quando você explicar para ele, e você vai ter clientes que você vai ter que pôr a mão, seu pé tem que fazer isso, seu braço tem que fazer aquilo. Então você imagina você se comunicar nas redes sociais sem você ter uma habilidade boa de comunicação. Comuniquem-se. Se você tem vergonha, testa isso dentro da tua casa, da tua república, com a tua mãe, com os teus irmãos, com o teu primo, com a tua tia, com a tua avó, com o teu sobrinho, com qualquer pessoa que seja, pratica isso. Porque é isso que vai fazer você se tornar cada vez melhor na tua didática. E didática é um dos pontos principais para você conseguir que o cliente faça o que tem que ser feito para ter o resultado que ele está buscando. Então eu acho que você matou a pau em relação a essa comunicação, Thiago, é isso mesmo. Entender que você precisa se comunicar melhor com as pessoas vai fazer a diferença no teu jogo também lá na frente. Afinal de contas, hoje em dia, antigamente, só precisava saber se comunicar a pessoa que estava com a cara na câmera, lá na televisão, né, Thiago? Na nossa época, para vender, você tinha que comprar alguns segundos de anúncio numa Rede Globo ou numa SBT para você pôr lá um anúncio, e aí a pessoa tinha que saber falar para todo mundo. Hoje em dia, cara, o celular é a extensão da mão das pessoas, gente. Então, você está me ouvindo pelo celular, você está me ouvindo, de repente, no celular no YouTube ou mesmo numa plataforma de podcast, e o celular está na tua mão. Quer dizer que se você está com um vídeo teu no YouTube, ou está com um vídeo teu no Instagram, ou está com um vídeo teu no Facebook, a pessoa tem que te entender. Então, você vai precisar... E isso não adianta que não ia ter, né, Tio? Isso não ia ter na grade curricular de maneira nenhuma. Isso são habilidades que são conhecidas no mercado como soft skills.
São as habilidades de comunicação, de se relacionar com as pessoas. Lembrem-se sempre que a gente cuida de pessoas. Você está falando, eu vou te interromper de novo, cara. Manda bala, cara, manda bala. Isso aqui é um bate-papo. Você está falando isso, eu estou me lembrando, né? Por volta de, se a minha memória não estiver errada, por volta de uns 50 anos atrás, por volta disso, a Jane Fonda aproveitou que você falou de televisão. Mais de 50 anos. Foi nos anos 70, se eu não me engano, que ela fez lá as primeiras gravações e tal. Com a tecnologia que ela tinha na época, ela fez lá as primeiras gravações e bombou. Isso foi um mecanismo que ajudou a dar um boom na educação física nos anos 80. Exatamente. Por quê? Porque a Jane Fonda começou a gravar uns vídeos de exercício e aí a pessoa comprava, não era CD, não era DVD, era fita VHS. E aí bombava, aí a pessoa comprava e fazia o treino em casa. Aí faz isso, faz aquilo, aí os exercícios localizados. Então, para aquela época, com aquela tecnologia que tinha, ela colocou o rostinho dela na frente das câmeras, fazia os exercícios e vendeu. E aquilo virou uma febre mundial, pelo que você lê dos assuntos. Inovação. Isso. Essa foi uma das inovações dentro da atividade física. Ela deu um jeito de escalar o negócio dela sem ela precisar estar dando aula para todos esses clientes. Isso. E aí a comunicação dela era boa, porque ela explica, ela já tinha tem ritmo, começa e para. Uma experiência por conta do cinema, em atuação, de saber se comunicar, de saber fazer as interpretações, de posicionar, faz assim, faz assado, que é o que você está falando, questão do ritmo e tudo mais, a escolha das músicas para poder encaixar o que ela queria fazer de exercício com a dinâmica e tudo mais. Então, tudo isso ela fez muito bem feito, muito bem organizado. E aí é o essencial, que é o que você falou. Ela entendeu que ela não precisava estar na casa de cada um para poder fazer o exercício. Ela chegou através da fita VHS. É legal você saber que, você que está nos ouvindo, saber que você não precisa fazer como todo mundo está fazendo e você não precisa fazer nada super diferente. O trabalho que eu faço e que o Thiago também está fazendo um trabalho à distância hoje, não há necessidade de ser igual ao que a gente faz. Eu faço exatamente o que eu fazia indo até a casa das pessoas para dar atividade física. A diferença é que eu não preciso gastar horas no trânsito, desgastar o meu carro, comprar um monte de equipamento, carregar, descer, entrar no condomínio, montar tudo, dar aula, juntar tudo, ir para o próximo cliente e gastar um tempo. Então eu me conecto, eu saio de um, me conecto com o outro, estou em seguida dando várias aulas e saio do Brasil, vou para os Estados Unidos, saio dos Estados Unidos, vou para a França e eu atendo clientes de outros lugares, porque a internet permite fazer isso. Então você tem a oportunidade de criar o teu negócio de uma maneira diferente. Se você tem um negócio presencial, você também pode comunicar o teu negócio de uma maneira diferente nas redes sociais e chegar até a mão das pessoas que estão ali, de repente, na mesma quadra que a tua academia, na mesma quadra que o lugar onde você dá aula, e estão ali e não estão te ouvindo. Então, utilize os recursos, mas para isso você vai precisar se desenvolver. Acho que abrangemos aí bastante das informações que a gente queria falar sobre o novo profissional. O novo profissional precisa estar antenado a tudo isso. Se você não está, comece a ler sobre o assunto, comece a pesquisar, comece a seguir outros profissionais que já estão fazendo, para você ir modelando, para você ir aprendendo. Afinal de contas, o mundo está cada vez mais rápido, né, Thiago? As coisas estão acontecendo com uma velocidade monstruosa e a gente precisa se adaptar. E aí acho que a dica é assim, observar não só o profissional de educação física que tem essas interações na rede, é ver o pessoal que tem um bom mercado, tem uma boa atuação, tem os seus nichos nos diferentes segmentos e ver o que esse cara tem de bom. É isso. O que ele faz de bem feito e que ele consegue fazer com que ele tenha uma captação melhor. Qual é a qualidade dessa prestação de serviço que ele tem? Acho que essas dinâmicas, mas eu vou copiar o fulano. Não necessariamente você vai copiar tudo, porque o que ele está fazendo, talvez para a sua clientela, vai precisar de adaptação. Você vai precisar ajustar. Cada um tem o seu jeito de fazer. Às vezes o jeito que você comunica pode ser muito parecido com o dele, mas vai atingir outras pessoas de outra maneira. Exatamente isso. Para complementar o que você falou, também procure profissionais nos gaps que você tem. Eu segui durante muito tempo profissionais do marketing digital para eu entender cada vez mais como a coisa funcionava. Eu tenho mentores que eu tive orientação para poder chegar onde eu estou hoje. Então,
busque ajuda, sempre. Busque ajuda, nós não vamos fazer nada sozinho. E esse é o objetivo desse podcast, ajudar as pessoas a também destravarem aí a sua vida profissional dentro da área da educação física, que é essa área transformadora, né, cara? Transforma muito a vida das pessoas. É muito bom você ter um aluno ou uma aluna sua que vira e fala assim, nossa, essa noite eu consegui dormir tão bem, não estava com dor, porque meu joelho não está mais doendo e tal. É uma satisfação muito grande de você poder contribuir para a qualidade de vida da pessoa, é sensacional. Diretamente, né? Eu sempre brinco que nós somos a área da saúde, porque a medicina é a área da cura, né? É a área da doença. Nós somos a área da saúde, né? A educação física é a área, e se você pegar o termo medicina, você sabe que é a ciência da cura, né? Então está relacionado à doença, não está relacionado à saúde. Nós, sim, estamos falando de saúde. A gente potencializa a saúde das pessoas e evita que elas fiquem doentes. Suas últimas palavras, meu amigo, deste primeiro episódio. Deixa eu o recado. Últimas palavras. Pessoal, fica aí atento, siga a gente nas redes sociais. Nós vamos estar trazendo muito mais informação. Seja bem-vindo esse primeiro episódio aqui. A gente está no intuito de trazer cada vez mais informação para que você possa ter a sua melhor atuação, para você trazer melhor saúde, melhor qualidade de vida para as pessoas que você vai atender. Esse é o objetivo. Uma coisa que eu aprendi com esse rapaz que está conversando aqui com vocês, André Magaldi, que é se você conseguir compartilhar e atingir mais pessoas, nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para poder fazer o mercado ser cada vez melhor. Profissionais melhores, melhor o nível de atuação, melhor para todos, e isso é gratificante por um todo. É isso. Faço minhas as suas palavras, meu amigo. Eu sou um apaixonado pela área da educação física, quero que o mercado cresça muito, e o objetivo da gente compartilhar aqui do nosso tempo, da nossa energia, do nosso conhecimento de maneira gratuita para vocês é justamente para que a gente faça essa corrente do bem. O profissional de educação física precisa de cooperação, a gente precisa se ajudar para que o mercado cresça, para que todo mundo evolua e para que a gente possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Eu não vou conseguir atender todo mundo, o Thiago não vai conseguir atender todo mundo, então por que não contribuir para que mais pessoas possam se beneficiar desse trabalho tão, como o Thiago bem colocou, né, tão prazeroso e tão, como você falou? Gratificante de ouvir as pessoas dizer que estão com mais saúde, com menos dores e muito mais positivas. Fica aqui, então, o primeiro episódio do podcast Café Pré-Treino. Gratidão pela sua audiência, fique conosco e até a próxima. Valeu! Até